Vamos lá, Instagram entrando hoje na terceira live. Vamos esperar que o Instagram comece a enviar aí para os seguidores começarem a chegar, porque a gente está fazendo aí essa bateria de lives e hoje é a nossa terceira, onde a Kátia, que é especialista em ferramentas de assessment, e ela vai fazer hoje a interpretação da minha axiologia. Então, eu realizei um teste, né, através de um software. E simplesmente estou amando, está sendo uma semana de autoconhecimento, certo? A gente está falando quanto essas novas tecnologias, elas já existem no mercado há bastante tempo e como elas estão se tornando cada vez mais necessárias para o processo hoje, além do autoconhecimento, que é fundamental para quem quer performar, né, bem na vida, quem quer ter uma vida leve, precisa se conhecer, como quem quer se preparar para o mercado de trabalho. E eu digo que quando a gente está se cuidando, a gente consequentemente já está se preparando para o mercado. Está cheio de novas necessidades aí, a gente precisa se, né, organizar para que a gente consiga entender. Então é conhecer para desenvolver, para evoluir. A Kátia já está aqui, eu vou mandar já aqui o convite, tá bom? Cruzar os dedinhos para que o Instagram faça parte dele e colabore. Eu queria pedir para que quem está ao vivo aqui com a gente enviasse para mais pessoas. Olá, Kátia! Estou enquadrada? Demais! Não está se vendo ainda? Não. Não. Esse Instagram tá de brincadeira. Ele é curioso isso, né? Do nada. Tipo, ele trava a parte de baixo. Tu tentou colocar a técnica do espelho para não ficar se sentindo só? Coloca o espelho por trás. De boa, eu falo com você de boa. Se você me falar que eu tô enquadrada, que a iluminação tá boa, de boa. Ah, então tá tranquilo, cara. A iluminação tá boa também? Tá, tranquilo, tá como nos outros dias. A qualidade que o Instagram permite, né? Ah, então beleza. Ai, Então, gente, é tão ruim, né? Não conseguir se olhar. Mas fica a minha foto. Então eu fico travada olhando para mim mesma assim, ó. então, Fica chata. ai, que linda, então. Então, Kátia, hoje, né, me preparei, você disse que eu precisava respirar fundo, né? Porque o dia de hoje era forte. Era Eu fiz isso, profundo. era profundo, fiz isso, né? Respirei fundo, tô aqui aguardando o que é que essa axiologia tem aí a dizer, né? E como ela Isso pode mesmo. me ajudar aí nesse meu processo de evolução É contínua, né? isso mesmo. Você quer esperar um pouquinho para o pessoal ir se conectando, de repente uns Isso, 5 eu, minutinhos? eu queria pedir que quem tivesse começasse a colocar coraçãozinho, começa a enviar Deixa aí eu, no deixa eu até, Instagram. eu estava querendo enviar, ó, deixa eu enviar para umas pessoas aqui, ó, Já os envie. Isso. Envie, coloca coraçãozinho, porque aí o contatinhos. Instagram começa a entender que é legal e começa a enviar para mais pessoas. Né? E É enquanto mesmo? Eu não sabia disso aí, ó. Vivendo e aprendendo, viu? é, ele entende que assim, se pessoas estão compartilhando, se está dando coraçãozinho, é porque tá legal, aí ele aumenta, ele expande a visualização. Nossa, adorei. Você vai mandar até para você mesmo. Ah, a Rosa. Então, gente, coloca Ai, aí, coraçãozinho, colabora aí com a gente. E olha só, enquanto a gente aguarda um pouquinho, 5 minutinhos para o pessoal entrar um pouco mais, Kátia, explica para o pessoal que você tem mais autoridade em falar sobre isso, sobre como é esse processo, né? Como é que a gente faz ele, a questão que eu passei, né? A gente entra naquele questionário, explica com o nome do questionário, porque aí fica gravado aqui para quem for assistir depois e tá entrando também. tá. Essa ferramenta que eu uso é uma ferramenta americana, tá? A empresa mesmo, fica nos Estados Unidos e existe a representação aqui no Brasil. Ela se chama Inner Metrics. Inner Metrics que quer dizer medidas internas. Que é legal, né? Você vê as medidas internas, nossa, porque tudo do externo pode ser medido. Como mede o interno, né? E essa empresa, ela trabalha com análise de 3 dimensões da personalidade. Uma delas é o DISC, que é uma das mais conhecidas e mais utilizadas, que avalia comportamentos e emoções observáveis. A outra dela é os motivadores e valores, que é o que eu dou valor na vida, o que eu gosto, quais são as minhas motivações. Que ontem a gente descobriu a sua, né? Que era o lado aí teórico, do conhecimento, dessa busca de aprendizado que você gosta muito de ensinar.
e ajudar ao próximo, né? No conhecimento. Verdade. E também tem a axiologia, que é a menos conhecida e a mais profunda de todas, a mais completa de todas. A axiologia, ela mede uma camada da personalidade mais profunda. Ela mede padrões de pensamento e julgamento. É a clareza que eu tenho em relação ao como eu enxergo o mundo interno, o mundo à minha volta, e qual é a clareza que eu tenho do meu mundo interno, que se passa dentro de mim. Então, também consegue avaliar a tua preferência por tomada de decisão. Por quê? Você vai tomar decisão voltada àquilo que você tem mais clareza. Tudo aquilo que você não tem clareza, que você não consegue enxergar, repara, você tem dificuldade em tomar decisão. Por quê? Porque você não vê. Se você não está vendo, você tem medo. É mais ou menos assim, eu tenho que dar um passo. Se esse passo na minha frente, eu não estou vendo o chão, eu vou dar esse passo? Verdade. Eu não vou dar, porque eu não tenho clareza do que está na minha frente. Então eu recuo. Então a axiologia, ela é o que mais tem de importante para a gente alinhar qual é o meu talento, enxergar quais são os seus talentos, tá? E conseguir ver quais são o que a pessoa tem dificuldade em enxergar, e por isso ela não toma uma decisão, e por isso ela não age em relação a algumas questões da vida dela, por isso ela tem dificuldade em trazer alguns resultados dentro da organização, por falta de clareza. Parece tão simples, né? Verdade. É um questionário muito profundo. É um questionário que até para preencher a gente tem dificuldade. Verdade. Porque são questões que você olha e fala assim, que absurdo. Aonde isso vai levar? Tá? Então, o que acontece? Em 1967, Robert Hartman escreveu um livro que ainda hoje só possui em inglês, que é The Structure of Value. Eu acho que é assim que se fala. Eu não sou muito boa no inglês, mas depois que eu for mostrar o seu resultado, eu não tenho esse livro, tá? Mas eu já tenho a capa dele, ele só tem em inglês aqui, ele tá na minha internet, eu vou mostrar para vocês a capa, para quem quiser se aprofundar na leitura e falar óbvio, né? Saber ler inglês. Desse livro, ele desenvolveu essa teoria, que é a axiologia, com base na axiologia formal. E ela analisa tudo isso que eu falei, e é a leitura dela, da sua axiologia, que nós vamos fazer aqui. Para você entender um pouquinho mais, e as pessoas que estão nos ouvindo, entender um pouquinho mais da complexidade que a gente pode chegar em relação aos assessments que existem no mercado, as ferramentas de assessment que existem no mercado, que hoje todo mundo fica preso no DISC. Né? Hoje todo mundo valoriza o DISC, todo mundo acha que o DISC é a melhor ferramenta do mundo. Nossa Senhora, ganhei na Mega Sena porque eu preenchi o DISC. Só que não tem noção que o DISC é apenas a parte de cima do iceberg. Que o ser humano dá para ser analisado de uma forma muito mais profunda. É muito complexo. Complexo. Dá para ser analisado de uma forma muito mais intensa. E que você consegue identificar talentos, propósito, coisa que diz que não pega. Interessante, né, Kátia? Porque, assim, essas são ferramentas que foram desenvolvidas em cima de teorias que já são validadas há muito tempo no mercado, mas que a gente percebe que agora, nesse cenário que a gente está vivendo agora, principalmente, as empresas que vão ter que se reinventar para se manter sustentáveis. Diferenciar. Eu estava vendo hoje que assim não é nem só um diferencial, é questão de sustentabilidade mesmo de mercado. Porque aquele que não inova, a gente está no mercado que quem sair na frente é que vai chegar de fato primeiro. Né? Não é só aquela coisinha da tartaruga de sol devagar, não. Tem que buscar agilidade no processo. Então, essa coisa que hoje vem sendo utilizada já faz tempo, tem até empresas, né, que a gente deu exemplo lá Tem. Hoje as maiores empresas do mundo, como o Google, Apple, Disney, IBM, todas elas utilizam ferramentas muito mais complexas do que o DISC.
Você acha que Disney, você acha que Google usa Disque? Pô, não vou dizer assim, deve usar, né? Em alguns processos, cargos mais operacionais. Mas para os seus cargos mais estratégicos, liderança, de forma alguma. Tem que buscar dentro. Eles usam ferramentas para identificar maior e conseguir desenvolver esse ser humano de uma forma mais coerente, mais completa. E até porque a gente percebe assim. Então, eu acho que a gente está vivendo, na verdade, uma era. Muita gente, tem muitos pessimistas que veem assim, como o mundo tá perto do fim. Eu acho que, na verdade, todo fim permite um novo começo, sabe, Kátia? E está no momento da gente olhar a nossa humanidade. Porque quando a gente olha essas análises, esses comportamentos, o que é comportamento do ser humano? É a habilidade que nós temos e que, ao longo de uma era inteira, a gente está deixando de usar, está querendo agir no automático, instintivo, sem usar a nossa capacidade de racionalizar, de se conhecer, de entender, de ler o nosso manual e de se desenvolver. Então, chegou a era, né, finalmente até, eu acho que a gente vai conseguir ser mais humano a partir de agora, quando as pessoas começarem a perceber que tem algo muito maior dentro de si e precisam aprender sobre isso para começar a pôr em prática, porque não basta teoria besta, balela, não. Tem que pôr em prática. Não adianta dizer que eu quero ter uma vida leve, eu quero ser feliz, eu quero ter um bom emprego, e simplesmente não fazer o que tem que ser feito, ficar esperando destino, ficar esperando qualquer coisa. É se preparar quanto antes, né? Está nas suas mãos, né? É você que conduz e escolhe o destino que você quer ter para sua vida. E você só vai conseguir fazer isso de forma clara e assertiva no momento em que você souber quem você é. É verdade. Aí, se você não sabe quem você é, se você não tem esse autoconhecimento, você não sabe o seu destino. Aí é esse discurso aí. Deixa a vida me levar, deixa eu ver o que o destino tem preparado para mim, deixa eu ver o que vai acontecer amanhã. Por que as pessoas falam isso? Porque elas não têm clareza de quem elas são. Elas não sabem a direção que tomar. Se eu não sei a direção que tomar, eu delego essa direção, a minha vida, as regras da minha vida para o outro. Verdade. E muitas vezes estar com você. Muitas vezes as pessoas ficam, porque é mais cômodo, é muito mais fácil dizer assim, o mundo está perdido, do que assumir, do que assumir que é você que está perdido, você precisa se orientar, porque você é o mundo. Tem pessoas que dizem assim, o mundo antigamente, no meu tempo. Gente, que loucura é essa? O seu tempo é agora, se você está vivendo hoje, esse tempo, esse mundo é responsabilidade. E aproveite. Então, desenrola aí, Carretel, e começa a agir, porque existem ferramentas, existem profissionais para ajudar a desenvolver isso, não é verdade, cara? Então, vamos que vamos, que eu estou ansiosa para psicologia. Eu vou rapidamente inverter a câmera, você me ajuda, porque eu não estou enxergando, a olhar para mostrar somente como que é o gráfico que eu vou fazer a leitura. São 6 barras, tá? E aí, na hora, eu já mudo aqui para mostrar qual é o livro. Tá bom? Ok. Peraí. Ó, virou? Virou, mas não tá dando pra ver, não. Tá dando pra ver tua luz só. Tá. Encosta um pouco mais. Baixa um pouco mais. Um pouquinho mais. Pronto, ok. Tá vendo? Esse é o gráfico. Ai, cliquei. Porque o meu... Peraí. Tá aí. Okay. Esse é o gráfico da axiologia. Das dimensões axiológicas. Então, você repara aí, ó. O lado externo, que é a visão que você tem do mundo externo, são as barras azuis. Uhum. E as vermelhas é a clareza que você tem do mundo interno. Só de bater o olho, a gente já percebe que você tem mais clareza do que se passa com você do que o que se passa com o mundo. Tá? É bom, né? É bom, né? Pelos dois lados da moeda, né? Porque às vezes você olha para o mundo e fala assim, que mundo confuso. É mais fácil ser simples, né? Não sei, o povo complica demais. Tá vendo? E esse aqui é o livro. Dá para ver aí? Dá sim. Esse é o livro que eu falei, que é a base teórica da axiologia, tá bom? Só para vocês verem a capa. Beleza? Okay. Vou voltar para mim, se eu conseguir. Peraí, mais um pouco. Deixa eu só posicionar, pera. Deu? Deu, ok. Tá me vendo direitinho? Tranquilamente. Não tá cortando minha cabeça nem nada? Não, cabeça tá ok.
Tá ok? Então vamos lá, que horror não se vê. Vamos lá. Então vamos lá. A axiologia, ela mede o lado externo, tá? Que é o que eu falei, são as barras azuis, que é a visão e a clareza que você tem do seu mundo externo. Como você olha o mundo, tá? E o mundo interno, como você olha para dentro de você mesma. Essas barras, elas são também divididas em intrínseca, que está vinculado ao lado de pessoas, extrínsecas, que está vinculado ao lado prático, e sistêmicas, que está vinculado a sistemas e normas e regras. Isso tanto do lado interno quanto do lado externo. Aqui eu estou dando uma explicação um pouco teórica demais, mas é só para vocês entenderem um pouquinho o que é cada barra, tá? Uhum. A clareza, como que eu sei se é alta ou baixa clareza? Se a barra está de 0 a 6, é baixa clareza. Se a barra está de 6 a 8, é clareza mediana. Se a barra está de 8 a 10, é uma clareza alta. Agora eu vou te dar um exemplo do que é clareza. Você tem 2 caminhos para chegar na sua casa, tá? Mesma distância, 2 caminhos diferentes. Um desses caminhos está muito escuro, está com um monte de obstáculos, tem pedra, tem buraco e tem neblina. Você até enxerga a sua casa, mas ela está muito lá no, sabe, uma luzinha no final do túnel? O outro caminho é um caminho verde, gramado, florido, tem sol, luminosidade, não tem neblina, e você está enxergando perfeitamente a sua casa e o caminho está livre. Qual caminho você pega, Thaisa? O verde, né? Assim, atrai. Por quê? Porque você enxerga a sua casa, não tem obstáculos, não tem medo, não tem insegurança, não tem nada que está impedindo você de chegar até a sua casa. Verdade. Então, isto é clareza. Então, clareza alta é o caminho do verde. Clareza baixa é a primeira opção. E clareza mediana é uma mistura dos dois. Eu até enxergo e até pegaria este caminho. Porém, eu ainda tenho alguns medos e algumas incertezas. Ok? Só para fazer uma analogia aí e o pessoal entender melhor. A primeira barra do lado externo, que é o vinculado a pessoas, é a empatia. A empatia aqui é o olhar que você tem em relação ao outro, às pessoas. Quando você olha as pessoas, você consegue perceber, sentir como esse outro está, como que está a emoção dele. Tem pessoas que não conseguem, a pessoa passa chorando do lado dele e ele não vê. É uma empatia baixa, tá? Porque ele não consegue perceber o que se passa com o outro. Você tem uma empatia bem desenvolvida, alta, uma alta clareza na barra da empatia. Então, você deve ter até muitas vezes um sexto sentido em relação às pessoas. Eu passo por você, eu não demonstrei nada, só que você fala assim, que estranho. Tem algo diferente na Kátia hoje. Meu Deus, Kátia, é exatamente isso. Porque você tem a clareza, quando você olha para as pessoas, você consegue enxergar além, tá? Mas você é uma pessoa desconfiada. Sou. Por mais que você consiga, se eu chegar chorando para você uma vez, você vai perceber, você vai me acolher e você vai me ajudar. Você vai olhar para mim e vai dizer, Kátia, não tá bem, o que você tem, Kátia? Vem aqui, vamos conversar. Não. Segunda vez chorando, mesmo problema. Terceira vez chorando, mesmo problema. Na quarta vez você vai dizer assim, mas peraí. Né? Será que a Kátia tá querendo me enrolar? Será que é verdade tudo isso que a Kátia conta? Você já vai começar a desconfiar. Tá?
Por que eu sei disso? Porque você tem um sentimento... Hã? Porque eu sou mãe de nada. Não, porque você tem esta barra com clareza alta, porém o sentimento que você tem em relação a esta barra é negativo. Então, a tradução de um sentimento negativo quer dizer a experiência que você teve com as pessoas ao longo da sua vida não foram positivas, foram negativas. E isso trouxe a desconfiança em relação ao outro. Verdade. Tá? Então, vamos imaginar assim, é bom ou é ruim esse sentimento negativo numa empatia alta? Tem o lado bom. Porque se você tivesse uma empatia alta, positiva, você olharia para as pessoas com um olhar benevolente o tempo todo. E você poderia ser enganado e passada para trás o tempo todo e não perceber. É um ingênuo. Então isso traz um certo um freio aí, nesse relacionamento. Não vão te enganar. Você vai ter o desconfiômetro. Ok? Faz sentido? Muito. Tá. Quando a gente vai para o lado intrínseco, que é pessoas, você, que é a primeira barra vermelha, é o seu mais alto, é o 8.8 positivo. Isso é o quê? Autoestima e autocrença. O quanto você acredita em você, o quanto você confia em você, o quanto você se valoriza, o quanto você bate no peito e fala, eu sou foda. Desculpa o perdão da palavra, mas às vezes palavrão dá um impacto maior. Entendeu? E você tem isso muito alto. Então você sabe do seu valor. Você sabe aquilo que você é boa. Só que o olhar positivo aqui, em relação a esta barra, tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Quando você olha para você, você pode, muitas vezes, achar que já está 100% pronta. Que já é boa o suficiente. Total sentido. E a gente sempre tem algo a melhorar. A gente sempre tem que buscar o desenvolvimento, buscar aprender algo com alguém. Inclusive, essa parte, né? A própria questão, ainda que eu falei naquela primeira live que a gente fez, que a relação que eu tenho com um perfil diferente me fez desenvolver algumas áreas. Então, assim, isso é uma das coisas que, assim, eu sempre ia batendo no peito em mim, aí ele mesmo que freava, entendeu? Porque aí eu comecei a perceber e entender, e eu venho trabalhando muito isso, de entender a questão do próprio planejamento, do entender que existem riscos, do entender que tem toda uma preparação, que aí eu comecei, aí eu digo assim, é plano, tem que estar na hora. Não adianta você entregar um plano a alguém que não está preparado. Então, esse reconhecimento está me ajudando muito a lidar com essa coisa alta, sabe? De frear Isso. e dizer que tudo tem seu tempo. E outra, você tem que olhar para o outro e pensar, às vezes, o que essa pessoa pode me ensinar que eu ainda não sei. Verdade. Eu estou aprendendo tanto com isso. Porque corre o risco de você achar que sabe tudo. E às vezes as pessoas olharem e falar assim, nossa, mas ela se acha a última bolachinha do pacotinho? Verdade. Pode correr o risco, tá? Não estou dizendo que isso aconteça. Não, mas então, isso acontece mesmo. E quando não acontece diretamente, eu sei que indiretamente sim. Mas é algo que, assim, eu digo, graças a Deus, que eu percebi, né? Porque, como eu já disse, eu venho nesse processo. E é uma das coisas que eu já venho trabalhando fortemente, de desarmar para aprender o novo com a experiência do outro também. Né? De entender que sempre, e a própria arte da escutatória, né, que eu venho desenvolvendo, isso tem ajudado muito quando eu aprendi a silenciar mais e ouvir mais. Isso mesmo. Tá? Porque senão você chega num momento em que você acha que não precisa aprender mais nada, e aí daqui a pouco você vai olhar, vai cair a ficha de que, opa, passou o tempo, eu achei que eu era foda e eu não sou. E aí a ficha cai. Tá? Esse fator aqui é um fator que a gente consegue medir depressão.
Porque quanto mais baixa a sua autoestima, menos você acredita em você, menos você se dá valor, e é onde vai tendenciando a depressão. Então, para você ver o quanto esse relatório aqui, a gente pega informação relevante. Que pode ajudar a pessoa até em fatores, né, mais profundos, né, como uma depressão. Eu já peguei casos até de suicídio, tá? Claro que aí, nesse momento, nós como profissionais de coaching, profissionais de desenvolvimento humano e não psicólogos e psiquiatras, não vamos poder entrar nesse nível. A gente vai ter que, olhou isso, descobriu, identificou, validou com a pessoa, encaminhá-la para um profissional que vai ajudar ela nesta parte que nós não temos competências para, tá? Aqui é só um diagnóstico. A gente não tem como curar algumas coisas, não, que aparece aqui. Tá bom? Agora a gente vai para a barra extrínseca, que é o lado do prático, da comparação das coisas. Pensando no mundo, no externo. Tá? Quem tem o pensamento prático bem desenvolvido, bem alto, tem muita facilidade para olhar um ponto A, olhar um ponto B, olhar todo esse passo a passo aqui no meio, toda essa trajetória, esse caminho, de uma forma muito clara e saber, para eu sair de A e chegar em B, eu preciso fazer isso, 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 isso. Tá? Quem tem baixo, olha isso, olha o A, olha o B, e o caminho não consegue ver. Não é claro. No seu caso, é mediano. Mediano quer dizer, em alguns momentos, esse caminho, essa comparação, ela é fácil para você. Em algumas coisas, algumas situações, você não consegue olhar esse passo a passo, olhar este caminho. Tá? Mais ou menos assim, aqui é a comparação das coisas. É certo, errado, bom, ruim, preto e branco. Não existe meio termo. Não existe cinza. Existe o preto e existe o branco. A mistura dos dois traz o cinza. Para você, muitas vezes, você acredita existir o cinza. Faz sentido? Sentido, total. Tá? E a experiência que você tem quando você vivenciou situações onde você precisou comparar coisas, onde você precisou olhar o passo a passo de um planejamento, de um processo, de alguma coisa, não foi uma experiência positiva. Tá? Então, te traz um sentimento negativo quando você olha para esta dimensão de pensamento prático. O que pode fazer com que, às vezes, você fuja de decisões que demandam atitudes mais práticas. Porque como você não tem clareza, é uma das suas barras mais baixas, você tende a empurrar com a barra, a meio que se esquivar, sabe? Eu tenho que tomar uma decisão que eu preciso, bom, pegar aquela pessoa lá, a Kátia, e ver o que ela é boa, o que ela é ruim, para ver se manda ela embora ou não manda. E eu tenho que tomar essa decisão. Como que é isso para você? Eu não, essa parte de demissão, por exemplo, é algo que é uma coisa que eu não gosto. Tá, mas esquece que é pessoa. Você não gosta. Como que é para você olhar para um ser humano e falar assim: a Kátia é melhor do que a Maria nisso, por isso eu vou ficar com a Maria e demitir a Kátia. Quando eu identifico, é tranquilo. Quando eu identifico, mas você identifica isso com facilidade? Habilidades nas pessoas? Na pessoa, sim. Mas você pode comparar as duas. Não, eu não gosto. Comparação é algo que eu não gosto muito, que eu sou daquela que acha que assim, pessoa não se compara, sabe? Mas se compara. Mas aí eu defino, por exemplo, aí dentro tem um perfil. As pessoas se comparam. A gente não pode comparar as pessoas pensando que cada ser humano é único. Mas as pessoas, a gente tem que se comparar. Que nem você é muito melhor do que eu para dar aula, até porque eu nunca dei. Então você é melhor do que eu em dar aula. Uhum. Eu provavelmente sou muito melhor do que você em fazer uma avaliação de assessment, porque eu trabalho com isso há 10 anos.
Verdade. Então, eu sou melhor que você em assessment e você é melhor do que eu em aula. Nós estamos se comparando. E o mundo é feito de comparações. E não tem nada de errado nisso. Eu não estou dizendo que você é ruim ou que eu sou ruim, não. Então, por isso que isso prova a teu pensamento prático mais baixo. Tá? Que é a dificuldade, a clareza dessas comparações. Você não gosta muito, você tem dificuldade de comparar e aí você foge. Tá? Quando a gente vai para o lado interno, tá? Do lado extrínseco, só que pensando em você, é a barra consciência da função. O que é uma consciência da função? Interno, né? Do seu mundo interno. Vamos imaginar. Eu tenho 3 filhos. Um tem 2 anos, o outro tem 6 anos e o outro tem 21 anos. O que isso quer dizer? Que só de função de mãe, eu tenho 3. Porque você já imaginou eu tratar o filho de 2 anos igual eu trato de 21 e o de 21 igual eu trato de 2? Não rola. Não rola. Eu vou ter um bom resultado? Eu vou ter um resultado bom se eu fizer isso? Não. Vou ter um resultado bom como mãe. Tá? Então aqui é a clareza de todos os papéis que você tem na sua vida. Meu papel como mãe, meu papel como filha, meu papel como esposa, meu papel como profissional, meu papel como parceira, meu papel como cliente, todos são milhares de papéis, se a gente botar no papel, tá? Verdade. Quanto mais alta essa barra, maior clareza você tem de cada um desses papéis. E onde cada um começa e cada um termina. Para eu não confundir papéis. E não ter. Se eu não tenho clareza, vamos imaginar aqui numa empresa. Se eu acordo todo dia, eu vou para a empresa, sento lá na minha cadeira, olho para o meu computador, ligo ele. Só que eu não tenho clareza do meu papel ali. Eu não tenho clareza do que aquela empresa quer que eu faça. Eu vou trazer resultado? Não. Não. Baixa clareza de papel. Se eu tenho baixa clareza de papel, não trago resultado. Qual é o papel que eu não criei no seu caso? No seu caso, deu de mediano para baixo. Tá? Então, o que eu entendo? Que tem, provavelmente, algum papel na sua vida, ou alguns, provavelmente, porque, né, que ainda não estão claros. Por isso que isso prova a teu pensamento prático mais baixo. Tá? Que é a dificuldade, a clareza dessas comparações. Você não gosta muito, você tem dificuldade de comparar e aí você foge. Tá? Quando a gente vai para o lado interno, tá? Do lado extrínseco, só que pensando em você, é a barra consciência da função. O que é uma consciência da função? Interno, né? Do seu mundo interno. Vamos imaginar. Eu tenho 3 filhos. Um tem 2 anos, o outro tem 6 anos e o outro tem 21 anos. O que isso quer dizer? Que só de função de mãe, eu tenho 3. Porque você já imaginou eu tratar o filho de 2 anos igual eu trato de 21 e o de 21 igual eu trato de 2? Não rola. Não rola. Eu vou ter um bom resultado? Eu vou ter um resultado bom se eu fizer isso? Não. Vou ter um resultado bom como mãe. Tá? Então aqui é a clareza de todos os papéis que você tem na sua vida. Meu papel como mãe, meu papel como filha, meu papel como esposa, meu papel como profissional, meu papel como parceira, meu papel como cliente, todos são milhares de papéis, se a gente botar no papel, tá? Verdade. Quanto mais alta essa barra, maior clareza você tem de cada um desses papéis. E onde cada um começa e cada um termina. Para eu não confundir papéis. E não ter. Se eu não tenho clareza, vamos imaginar aqui numa empresa. Se eu acordo todo dia, eu vou para a empresa, sento lá na minha cadeira, olho para o meu computador, ligo ele. Só que eu não tenho clareza do meu papel ali. Eu não tenho clareza do que aquela empresa quer que eu faça. Eu vou trazer resultado? Não. Não eram minhas. Eu gosto de fazer. Isso aí é tranquilo, eu faço com prazer.
Mas aí, Tá. por exemplo, organizar um evento, liderar turmas, às vezes, para ensinar coreografias para apresentação, preparar a Sim, apresentação, mas que seria de você não... coordenação. E não Tá, era eu vamos lá. trazia. Vamos lá. Se isso faz parte, você assumiu como seu papel e ele faz parte do seu papel, ok. Não tem problema. Você pode chegar e dizer assim, ó, a partir de hoje, tudo bem eu assumir a parte de eventos da empresa, da escola, nanã, tudo. Aquilo é o seu papel e você traz aquilo para clareza de papel. Você traz aquilo como mais uma definição do seu papel. Ok, não Uhum. tem problema. Ninguém está falando que não é para assumir coisas que não é nossa, não é isso. A questão é você saber desenhar bem o seu papel. Se você Deixar claro, acionou né? isso, se você acionou uma nova atividade no seu papel, coloque aquilo e traga para nível de clareza. Então, agora isso é um novo papel para mim. Meu papel mudou. É que nem, vamos imaginar se eu engravido agora de novo. Que Deus me livre e guarde, mas vamos imaginar, tá? O que vai acontecer com a minha clareza de papel? Vai dar Eu uma vou ter que, reviravolta. eu vou ter que rever todos os outros papéis, porque agora o meu filho, caçula, não é mais o caçula. Ele é outro papel. É um outro papel com esse filho, um outro papel com outro filho que vai vir. O meu papel como profissional vai mudar, porque é mais um filho. E eu vou ter que rever as atividades de todos os meus papéis. Entendeu? Então, Uhum. um papel também interfere no outro. E E começar você a tem, deixar claro, né, Kátia? Assim, acho que uma aí coisa que você eu tem posso fazer conflito de papéis. deixar bem claro que é para seguir dentro da linha e conseguir, consequentemente, atingir os Isso, para resultados. atingir E, resultado, para você atingir o resultado dentro daquele papel, aquele papel tem que estar claro para você, é simples. Senão você não vai atingir o resultado se você não sabe o que você tem que fazer. É igual no teatro. Se você não sabe, se você tem o papel como coadjuvante, você tem que executar o papel de coadjuvante. Ponto. Para você trazer um bom resultado como coadjuvante. Tá? E aqui ainda tem um sinal de negativo. Então, o que mostra? Que você pode ter conflitos entre papéis. Algum papel seu está conflitando com o outro. Tipo, que nem eu falei agora, se eu tiver um novo filho agora, o que vai acontecer? Provavelmente um bebê pequeno agora vai conflitar com o meu papel de profissional. Porque eu preciso viajar, eu preciso entregar projetos de consultoria, e eu vou ter conflito entre papéis. Papel de mãe de um filho recém-nascido e de empresária. uhum. O seu papel, como uma vez eu peguei uma pessoa que deu conflitos de papéis que nem o seu, que está como negativo, né? E ela falou assim, Kátia, eu sei o que é. Hoje eu estou responsável pela minha mãe, porque a minha mãe, ela está com Alzheimer, e agora eu sou a responsável por ela, né? E para mim ainda eu não consegui, porque que nem às vezes eu estou no meio de uma consultoria e me ligam que eu tenho que buscar minha mãe na fisioterapia, no não sei o que, não sei o que lá. O que está acontecendo? O papel dela como filha, responsável pela mãe, está conflitando com o papel dela de profissional. E isso traz problemas diretamente vinculados ao resultado da pessoa. Vai atrapalhar o resultado, é certo. Mesmo muitas vezes que a gente esteja fazendo e fazendo pelo querendo, né, Kátia? Às vezes essa coisa Tem opção, tem que fazer. o natural. Porque tudo isso que eu faço, assim, eu não responsabilizo. Eu Tudo isso que você faz é inconsciente, entendeu? totalmente. É o seu talento. Você tem talento para fazer isso. Agora, você tem que tomar cuidado o quanto isso te atrapalha. O quanto isso atrapalha o seu resultado e a sua meta, Verdade. tá? Total sentido. Bom, agora a gente vai para os fatores sistêmicos, que estão vinculados a regras e normas. O teu julgamento de sistemas, que é o fator de regras, normas e sistemas externo do mundo. Então vamos lá. Tudo é sistema. Vou contar um segredo para você. Tudo é sistema. A casa é um sistema, a comunidade é um sistema, a empresa é um sistema, a escola é um sistema, né? Tudo é sistema, tudo, tá? E não adianta a gente querer fugir dele. Se você fugir do sistema, o sistema te tira. Se você não se encaixar com o sistema te tira. Você não se encaixa com ele.
tá? Que nem uma empresa. Você está numa empresa, aquela empresa ela já tem suas regras, seus valores, seus objetivos, já tem um sistema ali dentro. Você entra, ou você se encaixa com o sistema, ou você cai fora. Não dura muito tempo. Repara. Uhum. Como que é o teu julgamento de sistemas? É mediano. Tá? Então, às vezes, alguns sistemas, você olha para ele e fala assim, ok, esse sistema aqui eu aceito e eu sigo porque, ok, eu entendo, é claro para mim e eu vou seguir. Agora, tem alguns sistemas que você olha e fala assim, ah, não, eu não acredito. Isso é o sistema, esse sistema tá certo, não é possível que seu sistema, e você fique contra. Só que isso não quer dizer que você não vai seguir. Você segue o sistema. É a própria questão da educação. A educação é a gente tá dentro de um sistema, ter uma visão, saber o que tem que ser feito, muitas vezes não ter a condição de fazer, você tá até para fazer, querendo fazer. E se sente aqui presa porque não tem a abertura. Ou então você faz. Aí você faz. E o seu pensamento. Então, peraí, segue, por quê? Porque você tem um pensamento positivo. Você tem um sentimento positivo. Então você segue. Porque quem tem o sistema negativo é aquele que fala assim, ah, tá bom, vira as costas para tudo ao contrário. Eu enxergo exatamente nessa perspectiva. E tem os que é desse jeito, aí quando faz a própria questão, né, educacional. Alguns métodos não é como o sistema que aqui seja a própria questão de nota, que é uma das coisas que me dá vontade de vomitar. É sério mesmo, eu passo mal. Quando eu pego o sistema da escola para botar nota, eu passo mal de verdade. Eu fico com astral, eu fico lá embaixo, me dá uma coisa ruim. Porque eu sinto o modo, né, de avaliar, colocar números em pessoas, e sem contar que é horrível. Então, mas é o sistema. Aí eu venho aprender a lidar com ele, é assim, tá. Então aí eu faço e coloco, né, dentro da minha forma de avaliação aquilo que eu acredito, não, porque senão o negócio... De repente, esse é um dos sistemas que para você está baixando a sua barra. Porque a falta de clareza, essa é uma falta de clareza do sistema. Porque se foi criado isso e é um sistema, alguém criou esse sistema, tem que seguir. Ah, mas Kátia, você vai acatar tudo? Não, mas vamos lá. Você vai conseguir mudar o sistema? Não. Não. Tá dentro de casa. Não existe um sistema a ser seguido? Sim. Por mais que mude as famílias, por mais que mudem, tem um sistema. É tudo um sistema, tá? Se você tentar mudar esse sistema que foi criado, você vai ter algum problema. Se você acordar de manhã, vamos imaginar que eu acordo amanhã de manhã, olho para o meu marido e falo assim, a partir de hoje, eu quero mudar todo o sistema. Não é mais assim que funciona. Conflito. Vai dar um pau. Como assim você quer mudar o sistema? A vida foi sempre assim, agora você quer mudar? Entendeu? Tá? Então é como você enxerga sistemas, regras e políticas. Algumas para você é muito clara e outras para você não é. Foi o exemplo que você deu da nota na escola. Para você esse sistema não é claro. Mas você vai lá e segue, paciência, porque você tem o olhar positivo. Chegou a um ponto, teve uma vez que, quando eu entrei como professora, a gente recebe, antes os diários escolares eram preenchidos à mão. E, assim, na universidade, eu sou bem sincera, não aprendi a preencher diário. Não sabia como era que preenchia diário, o que é que precisava colocar ali. E eu lembro que chegou alguém que, no caso, representava o próprio sistema, porque era alguém que era da área exatamente disso. E eu pedi, então, que ele me explicasse. Aí eu disse, e eu lembro que até uma das perguntas que eu fiz foi, até o dia, quando eu não tiver um atestado, por exemplo, como é que eu boto? Quando eu fizer de tal forma, como é que eu registro aqui?
Aí ele me deu uma reviravolta, uma desculpa esfarrapada, disse que um dia ia mandar a explicação. Até hoje, 8 anos depois, eu espero. E eu preencho de um jeito que eu pesquiso na própria internet, de um jeito que é muito vago, sabe? Vago. Vago, porque não tem clareza. É escuro, até para quem tá dentro. Aí eu fico assim, indignada, sabe, com essas coisas assim. Que é... Tá vendo que muitas vezes pode nem ser culpa sua. Então, às vezes você quer ter a clareza do sistema, mas não tem ninguém que te explique. E aí você tem que ir atrás para entender como funciona o sistema. Tá? Isso é muito importante para dentro das empresas. Será que os sistemas, as hierarquias, tudo está bem claro para todo mundo? Pode ter certeza que não. Eu digo que o Brasil, o desmantelo que a gente percebe em muitas áreas que existe é porque falta clareza. E, começando do público, falta clareza dentro dela. As pessoas estão dentro, muitas vezes, perdidas, sem saber o que é para fazer. Fica lá, fazendo do jeito que acha que é para ser feito. Um dos meus maiores desafios, quando eu entrei, era encarar o olhar e as falas, inclusive, de pessoas que, um dos meus objetivos que eu tinha era exatamente o próprio concurso. Eu estudei para concurso. A minha vida foi focada para isso e eu atingi. As metas foram sendo atingidas. Aí o que é que aconteceu? Quando eu fui passando e conquistei os 3, né? Que aí soltei um para ficar com 2. Aí as pessoas primeiro começaram uns a achar, é bom, e agora a vida tá outra, porque não vai precisar trabalhar. Kátia, isso me dava até hoje, me dá uma coisa assim, sabe? Como é que eu não vou trabalhar? Aí é que eu tenho que trabalhar. Tem 2 empregos. Exatamente, e fazer a função. As pessoas têm uma visão do público que é muito decadente. Mas aí o justo paga pelo pecador, não adianta. Isso aí você não vai fugir disso nunca na vida. Aí essa parte me deprime, assim, me desmotiva. Mas isso é normal do setor público, do olhar que a gente tem para o setor público, não tem jeito. Bom, agora vamos para o último fator, que é o fator da autodireção, que está vinculado também aos sistemas, tá? Só que internos seus, parte interna, que é onde você quer chegar. É a clareza que a pessoa tem de onde ela se vê daqui a 5 anos, do futuro dela. E você deu bem alto. Então você tem muita clareza de onde você quer estar. Quando você fecha seu olho e você se projeta para daqui a 5 anos, você consegue se ver daqui a 5 anos fazendo o que você se comprometeu a fazer. O que você quer fazer. Preciso nem fechar o olho. Tá vendo? Porque deu muito alto. Então você tem muita clareza ao olhar para esse futuro. A maioria das pessoas que buscam processos de coaching, orientação de carreira, tá? Essa barra é baixa. Porque são pessoas que estão perdidas, tá? São pessoas que estão perdidas. E às vezes não sabem, não conseguem enxergar um palmo na sua frente. E aí elas vão buscar o coaching para ajudar a enxergar esse palmo na frente. Só que no seu caso não é esse, você enxerga. E tem mais um detalhe que a gente consegue ver aqui. O quanto a pessoa tem um olhar pessimista ou negativo ou otimista em relação a esse futuro. Por quê? Por mais que a sua barra, a sua clareza fosse alta e você soubesse onde você quer chegar, se você tivesse um pensamento negativo, um sentimento negativo, um sentimento pessimista em relação a esse futuro, qual é a tendência de você fugir dele? Alta, né? Aí é quando a pessoa sabe o que quer, mas se sabota para chegar lá. Porque tem medo. Tem algum medo, tem algum receio, tem alguma coisa que a pessoa não quer chegar, onde ela se vê. E no caso meu... Não, o seu não, é positivo. Você olha, você enxerga, você olha positivo. O que eu acredito na combinação de tudo que a gente viu até agora, tá? Você tem uma visão muito clara de onde você quer estar. Você tem um sentimento e um olhar muito otimista em relação a este futuro. Você tem uns comportamentos que te ajudam em relação a ser uma pessoa mais de arriscar, mais ousada, de fazer acontecer e dar a cara a tapa.
Você tem uma motivação que vai te trazer uma base teórica, uma consistência, chegar lá com consistência, com conteúdo, tá vendo? Tá tudo legal. O que você precisa prestar atenção? Tá? Que é o ponto de atenção nisso tudo. Qual papel seu que não está claro e que pode atrapalhar para você chegar lá, pode te atrapalhar. Qual é o caminho, o passo a passo, bem desenhado, a trajetória que você vai, esse planejamento para chegar lá. Então, tal ano eu vou fazer tal coisa, tal mês eu vou fazer tal coisa, tal ano. E se eu cumprir todas essas etapas, eu chego onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. Isso tem que ficar um pouco mais claro para você, tá? E a outra questão é financeira. Ter um olhar mais utilitário em relação às coisas. Pensar mais retorno sobre investimento e custo-benefício das coisas. O que eu vou fazer que vai me trazer mais retorno financeiro ou qualquer outro retorno que seja, de tempo, pode ser, para conseguir chegar lá onde eu quero. Então, esses são os pontos de atenção. Tem alguém dizendo que, Daiane, dizendo que esse relatório muitas vezes mostra coisas que nem nós mesmos enxergamos. É verdade. Mesmo. Esse é o intuito dele. É trazer informações de que a gente não sabe, está escondido. Lembra? São padrões de pensamento e julgamento. Então, é um padrão de pensamento seu. Não tem como você saber. Está dentro da sua cabeça. Tem pessoas que sabem, né? Mas tem pessoas que não sabem, principalmente quando a clareza é baixa. Aí eu não sei, tá? Na última página deste relatório, a última parte desse relatório traz uma lista de 78 atributos, que a gente pode traduzir atributos como talentos. Uhum. Todos aqueles atributos que estiverem acima de 8, olha lá, 7,5, por aí, 7,5 para cima, de preferência 8, mas 7,5, alguma coisinha, já são talentos seus. Então, eu sempre conto a historinha, né? Se o Neymar tem talento para jogar futebol, por que eu vou colocar o Neymar para tocar piano? Me fala. Por que eu vou desenvolver a competência de tocar piano no Neymar, se o Neymar tem talento para futebol? E sabe o que as empresas fazem? Sabe o que as pessoas fazem? Elas vão atrás de competências que elas não têm para desenvolver e se aprimorar. Só que não é isso que você tem que fazer. Eu não estou falando que não tem que fazer. Dobrada, né? Você tem que ficar com essas que são fracas, você tem que ter uma atenção, porque elas podem prejudicar o seu resultado, o seu objetivo, tá? Mas você tem que focar naquilo que você tem talento. Porque aí você desenvolve fácil e você vai ser feliz fazendo o que tem talento. Verdade. E a felicidade está exatamente nisso, de entender esse teu propósito e seguir usando o que você tem de ferramenta e das melhores ferramentas. Você tem de bom. Usando o que você faz fácil, usando o que você naturalmente nasceu para fazer. E não buscando desenvolver coisa que para mim é difícil, mas eu tenho que desenvolver. Igual uma loucura, né? Eu tenho que desenvolver isso. Não! Por que você tem que desenvolver isso? Tem que se perguntar, por que preciso desenvolver isso? Tá? Bom, a gente chegou aqui nos 10 minutos finais, né? Tem que ver se houve perguntas aí, porque como aqui eu não vejo, ver se tem alguma, se alguém tem alguma pergunta, se você ficou com alguma dúvida. Não, bem tranquilo, gostei bastante e vou focar bastante nessa parte de definir essas clarezas desses pontos que estão se cruzando, né, que eu acredito que está muito aí, muitas vezes esse embate, né, de ainda não ter feito muitas vezes o que pode ser feito para otimizar o resultado. Isso. Exatamente. Né? Teve alguém aqui... Dá uma atenção especial aos seus papéis, tá? Uma revisão aí nesses seus papéis aí. Por que tá tão baixa essa clareza desses seus papéis? Qual é o papel que tá baixo?
Ó, tem uma pergunta do Klaus lá em cima, a Daiane tá falando. Cadê? Cata aí. Deixa eu tentar aqui achar. Tô baixando tudo. Ô, Klaus, pergunta de novo. Essa é a melhor parte devolutiva. Tem uma do Klaus. Alguém mandar do Klaus que eu não tô conseguindo achar. Klaus. Eu acho que ele entrou, o Klaus entrou com o nome da empresa dele. Provavelmente ele deve estar com login de empresa. Tem alguém aqui que durante a fala da gente disse que foi um dos pontos que. Deixa eu achar aqui. Foi um soco na cara. Teve uma das partes. Agora eu não sei em que momento da devolutiva ele colocou Que a essa. gente deu soco na cara, né? Foi um. A devolutiva de axiologia, muitas vezes, ela dá uns socos na cara mesmo, tá? Porque dá uma balançada, assim, tipo, opa, eu tô fazendo isso. Mas é muito. O Klaus perguntou, peraí. Ai, meu Deus. Vê se você consegue. Foi ele. Foi ele que colocou isso, o que eu te disse. É porque ele tá com um de empresa. Acho que é J. Se autodireção. A autodireção pode mudar rápido? Pode. Então, na verdade, tipo, qualquer um pode mudar rápido. Principalmente a autodireção, né? Porque vamos imaginar. Hoje você tem uma... Ai, tô preocupada com o tempo. Hoje você tem uma autodireção muito clara para você, não tem? Muito bem definida. Não tem? Amanhã ou depois, você perde a pessoa mais importante da sua vida. Tudo pode mudar. O choque é tão grande que a sua autodireção provavelmente vai lá no pé. A axiologia, lembra sempre disso, gente. A axiologia, ela é uma foto do momento. Do momento, é uma foto. Atravessou a rua, aconteceu alguma coisa, veio um maldito coronavírus, veio não sei o que, muda. Porque muda a sua forma de olhar para você e para o mundo, o tempo todo. É mais fácil mudar o interno do que o externo. O interno muda mais. Mas eu já vi mudança no externo também. Então é muito essa percepção. E quando a pessoa conseguir ir desenvolvendo essas percepções, a própria relação de observação do externo muda. Porque uma coisa, quando muda, nunca muda sozinho. Tudo que é mudado dentro da gente puxa alguma outra coisa. Um comportamento puxa o outro. A Daiane perguntou: sistema pode ter interpretação própria? Dá para adaptar? Não entendi a tua pergunta. Se o sistema pode ter interpretação própria. Eu acho que era quando a gente estava falando da parte de sistemas, né? Que tudo é um sistema, tudo é um sistema. Porque, de fato... Dá para adaptar, não entendi. Em relação a isso, eu acho que toda relação, ela está sistematizada, porque ela se conecta, né? Tudo aquilo que depende não somente do eu, ela se torna um sistema dependente do exatamente. Do modo onde você está inserido. Então, é essa questão, muitas vezes, da adaptação pela sobrevivência, como já dizia Darwin, ele dizia que não era o mais forte, né? Login de empresa. Tem alguém aqui que, durante a fala da gente, disse que foi um dos pontos que... Deixa eu achar aqui. Foi um soco na cara. Teve uma das partes. Agora eu não sei em que momento da devolutiva ele colocou. Que a gente deu soco na cara, né? Foi a devolutiva de axiologia, muitas vezes, ela dá umas... Perguntou aí. É como o Klaus, né, tá dizendo. Ele é aquilo que eu comentei, que dá metodologia. Eu uso a minha metodologia e avalio com a nota como é o sistema. Porque se for para avaliar como quer que seja, não seria aquilo. Mas, assim, eu vou dentro da minha metodologia, da minha visão, acreditando nessa minha capacidade de empatia, nessa capacidade de interpretar a situação e o talento do outro e o momento. Porque é muito isso também, as pessoas têm que entender, sabe, Cátia? É igual como na própria sala de aula na vida. Você, às vezes, está em um momento que não é aquele que você vai oferecer o seu melhor potencial, mas depois isso vai mudar, o estímulo vai ser diferente e você vai fazer melhor do que qualquer um outro. Então, ela vai derrubar a gente, tem 18 segundos, 17. Então, somente agradecer imensamente a todos que participaram aqui, agradecer imensamente a Cátia por esse momento de crescimento. O perfil lá tem um link